Muita gente acha que o nosso Deus, ele é um Deus carrancudo, sisudo, um Deus super sério, que não tem de nenhuma maneira uma festa, uma celebração, uma diversão até na sua agenda. E eu quero compartilhar com você que é muito diferente do que você pensa. Então fica comigo, que esse conteúdo eu creio que vai te ajudar a entender, mas ele faz festas com um propósito. Essa é a grande diferença de uma festa que não tem sentido algum. Fica comigo. Olá, eu sou Haroldo Maranhão, sou pastor aqui em Alphaville, Ministério Cristão Alfa e Ômega. É uma alegria ter você aqui comigo, compartilhando um pouco o que eu penso, o que eu creio acerca da agenda dos últimos dias. Mas o que tem isso a ver com as festas que eu acabei de falar? Que o Senhor Deus, ele tem prazer em festas, em celebrações, em alegria. Se nós temos alegria, é porque o Senhor tem alegria e Ele colocou, então, porções de quem Ele é em cada um de nós. Nós temos aspectos de Deus em nós, fomos criados à imagem e semelhança dEle. Então, o Senhor, Ele não cria festa por qualquer motivo, festa por festa, uma coisa que muitas vezes as pessoas perdem a noção. Não é assim. As festas do Senhor ele estabeleceu como estatuto perpétuo para que o seu povo, Israel, celebrasse ao longo do ano 7 festas que representavam intervenções de Deus na história deles para que eles tivessem memoriais. Então as festas traziam celebrações. As festas são 7, como a gente encontra na Menorá, tanto como a gente encontra no candelabro das 7 igrejas em Apocalipse, capítulo 1. Isso é simbólico. Então, as duas referências falam de 7 eventos ou de 7 igrejas, 7 luzes, 7 lâmpadas das igrejas, mas as 7 festas têm a mesma identidade e encontramos no candelabro. As 3 primeiras festas que nós encontramos, então, ali, são as festas de Páscoa, a dos pães asmos, pães sem fermento, e das primícias. Estas festas, então, elas foram celebradas por Israel como festas perpétuas do Senhor, mas Deus marcou estas festas no ministério de Jesus, em especial na obra de Jesus aqui entre nós. Explico. A Páscoa apontava para a libertação do povo de Israel ao sair do Egito, quando o sangue do cordeiro sacrificado, imolado em favor de cada família, o sangue passado ali nos umbrais da porta, impediam que o anjo da morte entrasse na casa e ferisse o primogênito. Então não foi ferido o primogênito daquela casa, mas 2000 anos atrás foi ferido o primogênito de Deus. Jesus morre no madeiro, o sangue de Jesus é aspergido no madeiro e Jesus morre exatamente na celebração da festa da Páscoa dos judeus, pouco mais aí de 2000 anos atrás. Ele celebrou a festa da Páscoa, ele mesmo, o próprio Cordeiro, no dia exato da festa, diante de todas as testemunhas. Mas também naquela sequência de festas, a segunda festa, que era a festa dos pães asmos, do pão sem fermento, Jesus também foi reconhecido como aquele que não tem pecado para ir ao sacrifício. O sacerdote atestou, confirmou, mesmo que da maneira que ele não esperava, reconhecer Jesus assim. Então a segunda festa foi celebrada também na sequência dos dias da Páscoa. E ainda mais, Jesus ressuscita na festa de primícias. Então Paulo fala que ele é a primícia dos que dormem. Então Jesus cumpriu as 3 primeiras festas nas datas precisas. Depois que ele ressuscita, 40 dias depois, ele encaminha os seus discípulos para irem para Jerusalém, pouco antes de subir ao céu, ali no Monte das Oliveiras, ele fala para aguardarem ao Senhor, para aguardarem o Espírito Santo do Senhor no templo. Eles ficam reunidos ali por 10 dias e exatamente no dia da 4ª festa, a festa de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aqueles 120 discípulos de Jesus que estavam ali aguardando, perseverando em oração, sem saber exatamente o que iria acontecer, mas eles estavam em obediência ao Senhor e foram cheios do Espírito Santo, cheios de poder para pregar. E ali, a partir daquele momento, tem início a igreja. Então a festa de Pentecostes, ela cumpre exatamente a data em que originalmente foi dada a lei a Moisés e agora então, milhares de anos depois, nós temos então o Espírito Santo sendo derramado, agora não mais a velha aliança da lei, mas agora a nova aliança do sangue de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo para pregar e para estabelecer a igreja.
Então, no último domingo de ceia aqui na igreja, eu compartilhei que estas 4 festas estavam presentes ali no momento da ceia. Nós tínhamos ali a Páscoa, nós tínhamos os pães asmos, nós tínhamos as primícias e nós tínhamos Pentecostes. Estávamos reunidos como igreja, celebrando a ressurreição de Jesus, Jesus o Cordeiro sem pecado, que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro que foi morto e imolado por nós. As 4 festas ali então apontam para o fato de que faltam 3 festas na Memorá. E a próxima festa, a 5ª festa, é a festa de trombetas. Tem um outro vídeo meu por aí que eu falo sobre isso com um pouco mais de tempo. Então, o que eu recomendo que você faça? Entenda que o Senhor ele tem uma agenda revelada nas festas. O Senhor ele revela à medida que nós temos interesse de procurar, de estudar e de buscar informações. Deus não tem muito prazer em crentes preguiçosos. Você não encontra toda a agenda da revelação dos últimos dias em uma única sequência de versículos e de textos. Você tem que garimpar na Bíblia textos que convergem e complementam as informações necessárias para os últimos dias, mas o Espírito Santo vai te ensinar. Ele foi derramado sobre a igreja, ele nos traz revelação. João fala que a unção do Espírito Santo nos ensina todas as coisas, ele fala isso na sua primeira carta. Não temos necessidade que ninguém nos ensine no sentido mais profundo, individual, mas o Espírito Santo nos revela. Deus usa os mestres para clarearem os textos, mas se você aprofundar, se dedicar no seu estudo, na sua Bíblia, em oração pelo Espírito Santo, ele vai te ajudar também a ter revelação, densidade e profundidade. Não terceirize o seu estudo sobre os últimos dias. Não fique apenas nos influencers. Tem muita gente séria pregando, sim, no YouTube, no Instagram, mas tem muita gente também que só está interessada em cliques, em criar sensacionalismo e pouca profundidade de palavra. Você precisa conhecer o que a palavra de Deus diz, até mesmo para filtrar onde você vai buscar fontes de informação para a sua vida. Que Deus te abençoe a aprofundar a revelação, o entendimento sobre os últimos dias, porque os dias estão acabando. Jesus Cristo vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.